Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa maravilhosa, né? Podermos adorar a Deus com essas canções bem antigas, mas que falam profundamente ao nosso coração. Eu confesso que hoje eu vim para a igreja um pouco triste por várias razões, triste porque faleceu a nossa irmã Terezinha, irmã do Lúcio, lá em Cabo Frio, sepultada hoje no final da tarde aqui em Barra do Piraí. Uma ovelha, tive o privilégio de pastoreá-la por muitos anos. Triste porque também ali em Vassouras, né, nosso querido irmão Jonatas, semana passada seu tio, pastor Saulo, foi recolhido ao Senhor, ou pelo Senhor, e ontem a esposa também foi levada à presença do Pai. Triste porque ontem a chuva alcançou em cheio muitos irmãos e irmãs, pessoas que tiveram suas casas terrivelmente danificadas. Até mesmo gostaríamos de ajudar a todas elas, mas infelizmente não é possível. Mas de forma muito especial, a família do nosso irmão Elvino e Maria, lá no Morro do Gama. Eu fui lá ver, e meus irmãos, levou tudo. E dá uma tristeza, porque chegar lá ver aquela casa destelhada, o chão molhado, as coisas molhadas, a gente fica triste, né? E ainda triste porque saí de casa, deixei minha esposa não se sentindo bem. Mas em meio a todas essas situações e outras que nós poderíamos somar e que naturalmente nos trazem tristeza, ouvir essas canções, muito obrigado Tiago, Sérgio, toda a equipe que participou, é um refrigério para o nosso coração, né? Eu confesso que eu ficaria aqui, eu não vou dizer a noite toda, mas eu ficaria aqui um bom tempo cantando, adorando a Deus, com essas canções que fizeram parte do início da minha caminhada cristã, lá na primeira igreja batista na Penha, no Rio de Janeiro. Tudo a ti entrego. Esse era um hino que qualquer pregador que fosse à nossa igreja ali na Penha e trazendo uma mensagem de despertamento para a igreja, cantando esse hino, fazendo apelo, certamente eu era um dos primeiros a ir à frente, dizendo: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, entrego para valer. Não era um impulso momentâneo, mas era uma decisão concreta que tem se confirmado ao longo de todos esses anos. Então, em meio a tantas possibilidades de tristeza, que bom a gente poder cantar esses louvores. Destaco aqui a presença do pastor Vanderlei, irmã Miriam, fiquem em pé por gentileza, são os pais da Daniele. Que alegria tê-los aqui, eu sempre mando um abraço para os irmãos através dela, né? Muito obrigado. São pastores da igreja congregacional, lá no Rio de Janeiro, que nos dão a grata satisfação. 33 anos, não é isso, irmão? Liderando a mesma igreja. Deixa eu dizer aqui para vocês uma coisa. Pastorear por tanto tempo já é um desafio. E pastorear a mesma igreja é um desafio muito maior. Então, parabéns, pastor. E a esposa também, porque é o ministério do casal.
Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós vamos ler um texto bíblico e vamos ainda no culto dessa noite orar pela Daniela, irmã da Rose. Onde é que está a Rose? Está ali, lá em Macaé, não é isso que ela está? Não, Macaé, a irmã da nossa querida irmã Rose, precisa muito das nossas orações. Nós vamos orar por ela daqui a pouco, viu, minha irmã? E outros motivos que nós temos. Mas eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia num salmo que eu acredito que você já leu. Eu mesmo já o li centenas de vezes, literalmente. É um salmo que frequentemente eu leio quando faço uma visita. Ainda esta semana, fazendo uma visita com o nosso irmão William, eu li esse salmo e o faço sempre. E é sobre ele que eu quero conversar, que é o Salmo 46. Salmo 46 é um salmo que alguns talvez até já conheçam de cor, decorado. Mas eu quero ler esse salmo e fazer aqui algumas considerações. Na verdade, eu não dei nem tema para o sermão de hoje. Mas eu vou retirar daqui 3 pontos, como bom pregador batista, né? Então não tem nem tema. Quero falar da confiança que a gente precisa ter em Deus, sobretudo nesse tempo de tanta perplexidade, tanto pavor, de tanto susto, de tanto medo. Medo que se traduz, por exemplo, das pessoas que não vêm à igreja, a gente respeita, claro, né? Não vamos forçar jamais qualquer pessoa a vir cultuar, mas é um reflexo do medo que as pessoas têm, né? Diante da nova onda da doença, que tem feito sucumbir não somente pessoas idosas, mas pessoas novas. Então a gente vive um tempo muito estranho. Falávamos ali, Maranata, né? Ansioso espero a tua volta. Né? E eu cantei aquele louvor, buscando me lembrar daquilo que o Senhor Jesus disse na palavra sobre os fatos que antecederiam a sua volta. Ainda hoje eu folheava Mateus capítulo 24, ele fala lá de pestes, né? Fala de guerras, rumores de guerras. Então a grande verdade é que se nós nos debruçarmos com atenção nas Escrituras, nós não vamos nos surpreender com as coisas que estão acontecendo. Jesus, por exemplo, disse que uns aos outros se odiariam. Eu ficava pensando nessa afirmação do Senhor Jesus. O que é que pode jogar um cristão contra outro cristão? Eu confesso que até uns 5 anos atrás, ou até menos, eu tentava fazer conjecturas, imaginar que situações são suficientes para colocar um cristão contra o outro, ao ponto de gerar ódio, ao ponto até mesmo de um tentar tirar a vida do outro. Eu não quero dizer que eu cheguei à conclusão, mas eu faço conjecturas. E nas minhas conjecturas, suspeito que o cenário que propicia isso é o cenário político. O cenário político. A disputa política, ela tem sim a capacidade de fazer com que os valores do Evangelho sejam colocados de lado, fazer com que aquilo que Jesus disse, o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele, não é por um templo bonito, não é pela música bonita, conquanto essas coisas sejam, claro, bem-vindas,
Mas ele disse que o mundo seria conhecido, ou conheceria que nós somos discípulos dele por causa do amor. E a disputa política, esta sim, tem a capacidade de jogar um contra o outro. Então nós estamos ali cantando e eu me lembrei disso e vem um refrigério muito gostoso ao coração. Mas vamos ao Salmo. A palavra de Deus no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em uma outra tradução fala tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Você sabe o que é essa expressão, selá? É uma pausa, porque o salmo era uma canção. Aliás, eu ouvi um sermão de um pastor americano interessante. O título do sermão era Selá. Ele chamava atenção para esse momento, é uma palavra de depoimento dele, vivendo um processo depressivo muito forte, uma grande igreja americana. Ele pregou um sermão intitulado Selá, ou seja, é o momento de dar uma pausa, é o momento de desligar o motor, é o momento de tirar o pé do acelerador, é o momento de encostar o carro. Ele pregou um sermão extraordinário, comunicando à sua igreja ali na América, que a partir daquele momento ele estava entrando num período sabático para recarregar as baterias e poder voltar com mais equilíbrio para a igreja. Nós pastores precisamos disso, não é esse pastor Vanderlei? Não é? Tirar o pé do freio não é fácil, mas eu não vou pregar hoje sobre o Selá, apenas para dizer que era uma pausa. Talvez até nesse momento de pausa, houvesse alguma manifestação coreográfica, ou de se ajoelhar, ou de estender as mãos, que era uma canção, e naquele momento do estribilho, Selá, pausa, para expressar de alguma forma adoração ao Senhor. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, fala-nos através da preciosa palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 46 é um salmo que se destaca, sobretudo no cenário protestante, porque foi inspirado no Salmo 46, que o grande reformador, Martim Lutero, lá no século XVI, compôs um dos mais belos hinos, um dos mais apologéticos hinos do cancioneiro evangélico, que é o hino intitulado Castelo Forte, do cantor cristão, número 323, no Inário para o Culto Cristão. Parece-me que é um hino de número 406. A inspiração que Martim Lutero buscou, num tempo de disputa teológica, num tempo em que a heresia se espalhava como praga, exigindo dele um púlpito firme, uma postura apologética. Houve, por exemplo, uns camaradas chamados pregadores de Zuical,
que enquanto Lutero estava recolhido, eles semearam uma heresia tremenda. Quando Lutero veio ao púlpito, com uma semana de exposição bíblica, ele estancou a heresia. Então, Lutero compôs um hino inspirado nesse texto. Castelo Forte é o nosso Deus. E ele conta lá naquele hino a sua confiança. Quando ele compôs o hino, ele estava sendo ameaçado de morte, sua vida corria risco, era um embate teológico com desdobramentos terríveis, mas Lutero, com muita convicção, não apenas ele, mas outros reformadores, se levantaram e desse movimento do século XVI, brotam as chamadas, os chamados as cinco declarações, os chamados 5 solas. Só a fé, só a graça, só a Escritura, só Jesus Cristo e só a Deus glória. Então eu estou dizendo isso para informar que foi baseado no Salmo de número 46, que é um salmo extraordinário. E eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, ou em outra tradução, tribulações. Cada um sabe o que é tribulação para si. Eu estou falando aqui para pessoas que estão aqui nesse auditório, que me ouvem em casa, que trazem à sua memória agora qual é o nome da sua angústia ou da sua tribulação. Enquanto nós estivermos em cima dessa terra, debaixo desse céu, período que vai do berço à sepultura, independentemente, credo, condição econômica, intelectual, etnia, independentemente de qualquer pessoa, qualquer um de nós, está sujeito a viver tribulações e angústias. Isso é uma questão sine qua, é uma questão fechada, não é uma possibilidade, uma realidade. Cada um aqui sabe a sua tribulação qual é. Sobretudo nesse tempo de pandemia, de famílias, como nosso querido irmão Lúcio, que talvez esteja assistindo, a Cida, a Roseli e outros familiares, que além de perderem o ente querido, que já é terrível, não podem sequer ter um último momento de despedida, que é muito rápido. Não pode ter velório. É uma tribulação. Todos nós as vivemos, tribulações e lutas. Mas o que eu quero destacar aqui é que o nosso foco, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, não deve ser voltado para a tribulação, para a angústia. Como eu disse, cada um sabe qual é o nome da sua. A grande sacada do Salmo, o grande desafio do Salmo é esse que inaugura o Salmo. É quando o salmista, que não é Davi, filhos de Coré, ele diz assim, Deus é. Nós precisamos ter a nossa visão para Deus. E por 3 vezes nesse salmo ele diz, nosso refúgio, no versículo 1, nosso refúgio, no versículo 7, e no epílogo do salmo, versículo 11, nosso refúgio. Ou seja, a questão não é o tamanho do nosso problema, a questão não é o tamanho da nossa angústia, a questão não é a visão que nós tenhamos daquilo que nos aflige, mas sim a visão que nós devemos ter de quem é Deus. E Deus é. Ele usa essa expressão, refúgio e fortaleza.
Eu até pensei em trazer para o culto dessa noite, mas entendi desnecessário, a foto de uma fortaleza. Lá em Niterói, no bairro Jurujuba, há uma fortaleza datada do século XVI, 1555. Uma fortaleza que está na entrada da Baía de Guanabara. Tive o privilégio e a oportunidade de estar lá algumas vezes, inclusive com a minha família, pregando lá em Jurujuba. Fui conhecer aquela fortaleza, fortaleza de Santa Cruz. Extraordinária. Está colocada na entrada da Bahia, construída sobre um penhasco, as ondas batem, as pedras vieram de Portugal. Aquela fortaleza que está lá, impávida, sólida, firme por tantos séculos. E quem entra naquela fortaleza, alguém aqui já esteve na fortaleza de Santa Cruz? Já esteve lá? Quem entra naquela fortaleza, que é a que eu conheci, há outros certamente no país, mas quem entra lá, você tem uma ideia de um lugar muito frio, tudo de pedra, mas sem dúvida alguma, a sensação de segurança, você olha assim por uma das aberturas onde os canhões ficam posicionados e foram utilizados. Parece-me que a última vez, o último tiro foi em 1955, onde aquelas aberturas estão ali, as pequenas janelas, que deve ter um nome próprio, escotilha, não sei qual é o nome. Mas você olha e vê aquelas ondas se levantando, o mar bravio, a espuma, as ondas batendo sobre a rocha, levantando espuma, e a gente olha aquela situação toda, mas não abala, porque está ali uma fortaleza. Quando a gente vê aquela fortaleza, a gente consegue ter uma noção aproximada, eu não vou dizer exata, mas aproximada daquilo que o salmista está dizendo. Deus é fortaleza e refúgio. Refúgio é lugar que você se recolhe, é lugar que para onde você foge, você vai para um refúgio. É um lugar onde você vai para renovar o seu ânimo, para renovar o seu vigor. Então o salmista está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então tudo tem a ver não com angústia, tribulação, mas qual é a visão que nós temos de Deus? Como eu disse, salmos eram canções. Alguns sugerem que essa expressão alamote, que aparece lá no título do salmo, seria um salmo para um coro feminino, para vozes femininas. Mas isso é um detalhe que não interfere e na beleza do salmo não acrescenta nem diminui, é apenas uma informação. Portanto, irmãos, cada um sabe qual é a sua tribulação. E o convite do salmo é para que nós retiremos o nosso olhar do problema e o coloquemos em Deus. O que, convenhamos, não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Verdade, eu estou dizendo isso, não é fácil de fazer. Porque não é o fato de ser pastor que pede direção a Deus e fortaleza para animar você, para trazer uma palavra de encorajamento para o seu coração. Mas é claro que nós também precisamos de palavras de encorajamento. O bom e o belo, extraordinário, saber que o Deus que nos manda falar, Ele fala a nós primeiro e nos fortalece.
e nos dá garra, e nos dá saca, e nos dá unção. Então tudo começa com a visão que se tem de Deus. Quem é Deus para você? Quando nós aprendemos quem é Deus, há 3 verdades que decorrem dessa compreensão. Então guarde isso. Você sabe lá qual é o nome do seu problema. Ou nós olhamos para o problema e nos abatemos, olhamos para Deus e vencemos o problema. Vencer necessariamente não significa orar para um doente e ele ficar curado. Quantas pessoas pelas quais nós temos orado durante a pandemia e têm sido curadas? Lá em Maceió, nossos queridos irmãos Valdir e Jane, vocês estão nos ouvindo agora. Oramos por eles. E Deus disse, sim. Mas quantos? Por quem oramos? E o Senhor Deus disse? Não. Deixou de ser Deus? Não. Continua sendo Deus. Talvez aí, irmãos, esteja o grande nó na cabeça de muitos crentes que define a sua permanência ou a sua desistência. Porque o indivíduo que é atraído ou que for atraído para o Evangelho, na compreensão equivocada de que Deus sempre faz aquilo que Ele quer, o dia que Deus não fizer, ele desanima. Percebe? Por isso a questão é, quem é Deus para nós? É para nós o que era para Lutero, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Quem é Deus para você? Repito, talvez o grande nó definidor da permanência ou da desistência de muitos crentes hoje tem a ver com o que os atraiu para o Evangelho. Se a mensagem for ou foi, venha que todos os seus problemas vão ser resolvidos. A pessoa acredita naquilo. E vem. Mas a gente entende que nem sempre o que a gente pede, Deus diz sim. Quantos pedidos que eu fiz e Deus disse não. Mas Ele continua. Continua o quê? Sendo Deus. Eu gosto muito da expressão de Abacuque, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Você sabe o que ele está dizendo? Imagine uma sociedade que vivia da pecuária e da agricultura. Vamos fazer uma adaptação, seria assim, ainda que a chuva destele minha casa, ainda que a minha família esteja toda ela contaminada, ainda que eu perca emprego, ainda que eu esteja com uma doença incurável, ainda que, ele lacra a sua convicção dizendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E o quê? Você sabe o que é exultar? Exultar, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Então tudo tem a ver com a visão que tenhamos de Deus. Estão comigo até aqui? Amém, irmãos? E quando nós compreendemos isso,
há 3 coisas que a gente naturalmente vive. O Salmo começa: Deus é. Se Deus for, e deve ser, no verso 2 ele diz: não temeremos. Não temeremos. Eu vi na internet o vídeo de alguém vaticinando, dizendo que dia 29, não sei, uma mensagem que assustou muita gente. Alguém viu essa mensagem? Alguns viram? Muita gente ficou com medo. Alguém viu? Só você que viu, Francisco? Você viu? Vocês viram também que vai acontecer? Meu irmão não sai de casa. Diz, meu Deus! Crente não sai de casa que vai... Meu irmão, se tiver que morrer, você morre em casa. Mas quantos ficaram apavorados com isso? A questão está na teologia. Quem é Deus? Percebe? Porque se tivermos uma convicção de quem é Deus, e o Deus da Bíblia é o Deus de Jacó, verso 7, ou seja, o Deus que tem marcas na história do povo de Israel, Senhor dos exércitos, sabe qual é o sentido disso? A maior expressão de poder humano naquela época era o exército. A maior manifestação de autoridade humana era o exército. A maior expressão da capacidade humana era o exército. Aí o salmista diz que o Senhor dos exércitos, que está acima de todos eles reunidos. Então tudo tem a ver com visão de Deus. E quando nós temos uma visão de Deus, visão bíblica, primeira coisa, não temeremos. Amém, irmão? Você está entendendo? Está lá. Não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ou seja, ainda que haja um terremoto, ainda que haja uma calamidade, ainda que, não temeremos. Não temeremos. Irmãos e irmãs, mais do que nunca nesses dias nós precisamos conhecer quem é Deus. Conhecer quem é Deus. Conhecê-lo através das Escrituras, revelação dele, mas conhecê-lo também de forma empírica, na nossa experiência. Então a primeira coisa é, não temeremos. Amém? Segunda coisa, irmãos, quando eu leio esse salmo, eu aprendo que ele me encoraja a descansar. Versículo 10. Aquietai-vos. Em outras palavras, fica sossegado. O episódio do Novo Testamento que ilustra isso é aquele episódio quando Jesus está no mar, dormindo numa almofada, com a sua cabeça reclinada e o barquinho sacudindo de um lado para o outro. Marcos capítulo 4 relata esse episódio. Jesus diz assim, passemos para outra banda. E no meio da no mar, levanta-se uma tempestade. Imagine o barco jogando de um lado para o outro. Eu gosto muito de ver documentários de pesca. Eu fico impressionado, por exemplo, a pesca do atum azul, que é uma pesca
capaz de pegar um peixe de 450 quilos. Não é história de pescador, não, está lá no documentário. Vendido para o Japão, podendo chegar até 100 mil dólares. Um atum, você sabia disso? A época de pesca de atum azul é uma coisa colossal. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Em alguns lugares lá dos Estados Unidos, enfim. Mas eu fico imaginando o enjoo. Porque não eram embarcações como os iates que a gente tem hoje, que o indivíduo quase não sente o movimento das águas. Faz um cruzeiro num transatlântico, você quase não sente, quase, né? Porque às vezes dá para sentir, você quase não sente o balanço. Agora imagine um barquinho pequeno. Jesus estava dormindo. Os discípulos acostumados ao mar estavam com medo. E vão acordar o mestre. O que é que Jesus fez? Ele simplesmente, se vocês têm tão pouca fé. Aí ele se volta para a onda. Sinceramente, eu não consigo imaginar Jesus gritando. Eu imagino o Senhor Jesus, nosso bendito Salvador, dizendo assim: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. O que aconteceu? Fez-se bonança. Aquietai-vos. Sossega. Irmãos, hoje eu estou pregando para mim. Sossega. Sossega. Ei, aquietai-vos. Sabei. O quê? Que eu sou Deus. Verso 10. Então, quando nós temos uma compreensão de quem é Deus, primeira coisa, nós aprendemos a não temer e aprendemos a descansar. Você consegue descansar? Você sabe qual é o mal desse tempo? Ansiedade. Não vou perguntar aqui quem é ansioso. Talvez eu devesse perguntar quem é muito ansioso, mas também não vou perguntar. É o mal desse tempo. E você sabe o que é ansiedade? É a expressão de quem não consegue descansar. Está funcionando o tempo todo. Como nós precisamos, irmãos, que essas verdades bíblicas penetrem na nossa alma como um bálsamo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Quero encerrar dizendo o seguinte: está abençoando você, irmão? Amém? Quero encerrar dizendo o seguinte: quão bom seria se nós fôssemos sempre como as crianças, né? A criança confia, a criança acredita. Se você puser uma criança num lugar alto e disser assim: pula que eu vou segurar você, ela fecha os olhinhos e se lança, porque ela confia. Ela confia. Aí a gente vai crescendo. Tem uma canção que fala, né, a gente perde a inocência da criança. Aí a gente aprende malícia. A gente aprende a desconfiar. E muito desse aprendizado
ele é fruto de experiências negativas. Gato escaldado tem medo de água fria. Sabe o que é isso? Já passei tanto, por isso aprendi. Mas a gente perde também a capacidade de confiar inteiramente em Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir: Senhor, dá-me um coração infantil, da criança que não sabe nada de teologia, mas ora assim: Papai do céu, obrigado, Papai do céu, por esse alimento que a mamãe fez. Obrigado, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Aí o camarada cresce. Ih, esqueci de orar a Deus, valeu, hein? Quando eu era seminarista, lá no Rio, acho que eu já contei isso, que tinha dia que a comida lá do refeitório não era muito boa. Eu não costumava comer no refeitório, porque eu não tinha grana para comer no refeitório. Mas eu ouvi os colegas seminaristas dizer assim: primeiro a gente vai comer para ver se vale a pena agradecer. Criança é muito ingênua, muito pura. Não é verdade? Ah, Senhor, constrói em nós um coração, sabe, sincero. Porque é isso que Ele busca. Um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Vamos ficar em pé? Essa palavra abençoa você hoje? Abençoa, abençoa, irmãos. Abençoa. Nós vamos ter algum louvor ainda, irmão? Um hino? Todavia me alegrarei. Pode ser aquele, se Deus fizer, Ele é Deus. As irmãs queridas aqui do Beck, nós vamos orar pela Daniele, sua irmã, Rose. Ainda estamos no ar. Você que está me ouvindo em casa, nós vamos já encerrar o culto e vamos orar por você também. Não sei quem está assistindo o culto, mas guarde isso. A questão não é a sua tribulação, a sua angústia, mas o que o salmista diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, presente, bem presente nas tribulações. Socorrer é dar força. Muitas vezes não é resolver o problema, mas dá força. Põe a gente em pé, de modo tal que a pessoa diz assim: meu Deus, como é que eu consegui? Onde eu encontrei forças? Deus é. Resposta simples. Vamos cantar esse louvor? Minha fé não está firmada nas coisas que